Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui a Lailza Souza, ela que é conselheira presidente do CRP15, do Conselho Regional de Psicologia da 15ª. A gente veio falar aqui, de uma certa maneira, das práticas integrativas no SUS. O que é importante se discutir sobre essas práticas, Lailza? Olha, Wendel, em primeiro lugar, muito obrigado, pela oportunidade da gente estar podendo colocar, vamos dizer assim, em ênfase a discussão dessas práticas. Na realidade, as práticas integrativas, desde 2006, que o Ministério da Saúde, ele implementou em nível do SUS essas práticas integrativas. O que é que elas trazem para a gente? Elas trazem um conceito de saúde muito mais ampliado do que o conceito de saúde que normalmente a gente tem, Saúde e doença, a doença se cura somente com remédio. Então, quando ele disponibiliza essas várias práticas, ele está dando um recado muito forte, dentro do Sistema Único para dizer assim, olha, além da gente ofertar a questão do remédio, da consulta, a gente pode ofertar outras terapias que também vão ajudar o indivíduo a se recuperar o seu equilíbrio, a se cuidar melhor. Então, essa é uma coisa muito importante. Para a psicologia, essas portarias do Ministério, desde o ano passado que o Ministério, na realidade, vem editando e normatizando, ela traz uma, vamos dizer assim, uma certa encruzilhada para a psicologia. Por quê? Porque nós temos uma posição dentro do sistema conselhos que diz que o psicólogo ele não pode atuar com práticas que não sejam reconhecidas pela psicologia. E aí entra a questão, porque o SUS ele vai e diz assim, olha, o psicólogo ele pode fazer constelação familiar, não é somente o psicólogo, outros profissionais também, mas o psicólogo pode fazer hipnoterapia, pode fazer biodança, por exemplo, pode fazer dança circular, mas dentro da psicologia, nós não temos isso formatado como uma coisa da nossa graduação, apesar da gente saber que vários profissionais, após se formarem, que eles buscam formações específicas, claro, cada um com a sua visão de mundo, com a sua escolha dentro das escolas da psicologia, e vários deles enveredam por esse caminho. Não podem fazer as coisas associadas, exatamente porque o sistema conselhos não permite que ele faça. Por que o sistema não reconhece? Olha, eu acredito que o sistema não reconhece porque ele parou de debater a respeito dessas práticas. A posição que ele tem é uma posição anacrônica de quase 20 anos atrás e que eu vejo que não corresponde. Hoje, estamos em 2018, no século XXI, ela não corresponde à realidade que nós temos nos dias de hoje. A gente está vendo que outras profissões já estão começando a se posicionar, a orientar os seus profissionais com relação a essas práticas, e a psicologia ainda não fez, E a gente coloca como algo assim extremamente necessário, porque nós sabemos que os psicólogos, pelo menos uma parte deles, atua com várias dessas práticas, investem, fazem formações, trabalham com muita seriedade, e não é justo que esses colegas, eles fiquem meio que, vamos dizer assim, clandestinos, meio escondidos do conselho, porque, não posso anunciar que eu tenho uma formação em Reiki e também sou psicólogo, psicoterapeuta, porque assim eu estarei infringindo o código de ética e as resoluções da categoria. Então, nós vemos assim que existe a necessidade de uma atualização do sistema conselhos, um debate aprofundado, uma atualização e principalmente uma normatização para que a gente possa orientar os nossos colegas, como é o caso, por exemplo, da hipnoterapia. Talvez seja a única prática que a gente conseguiu fazer uma orientação para o colega, não é uma prática exclusiva da psicologia, mas também é feito por uma parte dos psicólogos que trabalham como hipnoterapeutas, e eles sabem até que ponto eles podem utilizar a hipnoterapia, sem prejudicar, vamos dizer assim, a profissão, a psicologia, e sem prejudicar a sociedade. Mas qual o prejuízo que uma hipnoterapia traria para a categoria? Olhe, eu vou dar um exemplo do que aconteceu há cerca de umas 2 semanas atrás, num município do interior aqui do estado de Alagoas. Nós recebemos uma denúncia
né, de que existia um profissional, uma pessoa oferecendo serviços de tratamento não, de cura da depressão em uma sessão de hipnose. Isso é uma divulgação, no mínimo, sensacionalista. Para dizer o mínimo, é sensacionalista. E nós somos muito cobrados, né, pela categoria, e aí o cara é psicólogo, não é? Descobrimos que a pessoa não era psicólogo, né? Mas, para esclarecermos a comunidade, a sociedade em geral e até os próprios psicólogos, a gente buscou, vimos que existe uma resolução do Conselho Federal que normatiza, que diz quando o psicólogo ele também oferece serviços de hipnose, ele o faz dentro de contextos do nosso Código de Ética. E fazer divulgações sensacionalistas, obviamente, não é o caminho. Era a dúvida que me gerou, exemplo, o problema não está mais no fato da propaganda do que no fato do ato? Eu acho que são as duas coisas, né? Certo. Tem a questão da divulgação, que você tem que fazer uma divulgação, eu diria assim, cuidadosa, não pode ser uma coisa sensacionalista. E o ato também é a questão de você também ter a formação. Porque nesse caso específico, por exemplo, se alguém se sentisse prejudicado pela atuação dessa pessoa, desse profissional, ia poder recorrer ao Conselho de Psicologia? Não, sim, ele não é sim. Psicólogo. Eu concordo, mas, né? Exemplo, quando a pergunta parte de, tipo, qual o prejuízo que uma hipnoterapia traria para a categoria, eu acredito que, exemplo, se a gente trocar o nome e disser bem assim, oferta, cura sua depressão com biodança, o problema continuaria não sendo da biodança, mas da propaganda. Sim. Aí da promessa. Seria da promessa que a gente, pelo nosso Código de Ética... Não, eu acho que ninguém pode prometer, independente de ser mas psicólogo ou não. Infelizmente, alguns fazem algumas promessas que não são factíveis e a gente sabe assim, principalmente quando a gente trabalha, vamos dizer assim, com saúde mental, que muitas vezes os cuidados, o tratamento é algo mais longo, mais demorado, exige um investimento maior, tanto do terapeuta, tanto daquele que está ofertando, como também do seu cliente. Não existe terapia milagrosa, existe muito trabalho, né? E o que a gente coloca, que a gente tem discutido lá no Conselho, é o seguinte, é uma certa invasão de outros profissionais em algumas práticas que, mesmo não sendo exclusivas da psicologia, mas muitas vezes trazem muitos conteúdos da psicologia. Genericamente, né? Dá um exemplo. Constelação familiar. Certo. Né? Nós tivemos, eu vou pegar esse exemplo porque foi uma coisa que motivou até nota de esclarecimento. Por exemplo, nós tivemos uma novela passada em numa emissora de grande repercussão, onde tivemos um bom exemplo do uso da constelação familiar por uma pessoa que não era psicólogo, no caso a personagem era advogada, né? Ela fez a condução do caso, entretanto, a cliente, né, a pessoa que, vamos dizer assim, que descobriu a origem de um certo trauma que ela tinha, ficou por um longo tempo mexida, né? Quer dizer, demorou um tempo até ela conseguir encontrar um psicólogo e dizer assim, não, eu descobri qual foi a fonte do meu trauma com relação a determinada situação, eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar. Como a pessoa que descobriu não era psicólogo, ela fez a descoberta, claro, a gente está falando de uma obra de ficção, mas é um exemplo que pode ser trazido para a realidade. Né? Quer dizer, você mexeu com conteúdos internos daquela pessoa e os conteúdos ficaram lá, mexidos, expostos. Né? Quando você trabalha com a mente, aonde você mexe, você também tem que saber colocar as coisas no lugar. Né? Você não deixa simplesmente o sujeito sem nenhum encaminhamento, sem nenhuma solução, sem trabalhar, sem que ele perceba aquilo que está acontecendo com ele e que ele volte a ter uma situação de equilíbrio. É para isso que serve, por exemplo, a psicoterapia. Sim. Né? Para que você consiga ajudar o indivíduo a fazer as suas descobertas, mas que após fazer as descobertas, ele também encontre um equilíbrio numa nova, eu diria assim, numa nova forma de ver o mundo, numa nova forma de encarar as questões da sua vida, de encarar traumas, situações difíceis. Então, você não deixa o indivíduo descoberto do ponto de vista emocional. Né? Mas me permita, quando se fala do constelação,
da constelação, eu não sei exatamente como é que se fala. Esse trabalho como diferenciar um trabalho profissional, psicologia, ou de alguém que faz, de um trabalho que muitas vezes tem terapia de casal, tem isso em igreja, em clube. Como é que isso daí está se tratando numa sociedade de hoje? Olha, essa é a grande questão e é o grande problema, porque assim, a maioria dessas práticas, eu dei o exemplo da constelação, mas a gente pode pegar até o próprio exemplo da psicoterapia. A psicoterapia, por incrível que pareça, ela não é exclusiva do psicólogo, apesar de ser uma prática bastante usual da psicologia, né? Então, da mesma forma que você me fez essa pergunta, a gente se depara com todas essas questões quando, por exemplo, a gente vê algumas divulgações um pouquinho sensacionalistas que são vinculadas, por exemplo, a igrejas, tal. Quer dizer, quando a gente olha, onde é que a gente pode atuar se não existe, vamos dizer assim, uma legislação, algo que restrinja? É praticamente um território livre. A grande questão é essa, é um território livre. Muitas das ferramentas da psicologia, elas estão disponíveis para a sociedade e a gente, de uma certa forma, vai depender do bom senso e da ética de quem utiliza. Eu sei utilizar, eu sei o limite, né? Eu sei até que ponto eu posso estar auxiliando aquele sujeito na resolução dos problemas, ou não estou fazendo de uma forma em que eu vou ganhar um dinheiro rápido, vou fazer sucesso, vou ficar conhecido, mas não vou ter uma consistência no meu trabalho profissional. Então, essa interrogação que você colocou para mim, também é interrogação que a gente tem lá dentro do conselho quando chegam essas questões, né? Que muitas vezes a gente não tem como caracterizar, por exemplo, o exercício legal da profissão. Sendo um psicólogo, dependendo da forma como isso é colocado, a gente pode chamar o colega e orientar. E assim, em alguns casos que me vejo de forma muito leiga, não participo, mas eu vejo que existe uma espécie de terapia também de grupo, sem pagamento. Isso daí, sem uma regulação, sem alguém preparado, preocupa de alguma maneira? Olha, preocupar sempre preocupa, porque quando você faz, por exemplo, vou dar um exemplo, o pessoal que trabalha, o pessoal do AA, né? Isso. A gente pode dizer é um exemplo. Mas aí se caracteriza como grupo de autoajuda, né? Isso. É um complemento. Mas não mexe do mesmo jeito psicologicamente? Olha, mexe, mas como eles têm eu diria assim, que ele já tem uma metodologia, já sabe, vamos dizer assim, quase, né? Já sabe até que ponto ele pode estar interagindo com o sujeito de forma que ele auxilie o indivíduo. E vou dizer, esses espaços de autoajuda, eles são importantíssimos para a recuperação. Não descarta outras terapias, mas também são muito importantes. Não, mas exemplo, se a gente está falando eu acho que hoje a terminologia é alcoólicos. Eu acho que, né? Você está falando de alcoólicos, mas você tem, a gente está falando de clube, de igreja, você tem igreja de uma forma bem ampla, bem grupos de família, grupos de apoio, nesse sentido também, terapêuticos. Sim, existem. Né? Se junta grupos de uma certa maneira, não de uma forma psicoterapêutica, mas existe associação de grupos. Você pode encarar como assim, como uma terapia mais de apoio, como um acolhimento, como uma escuta, né? Que dependendo de quem faz essa escuta, você pode até indicar para um indivíduo ele procurar. Digo, olha, procura um profissional qualificado, porque eu estou sentindo que assim, as coisas que você está colocando, a maneira como você está vendo as questões que você precisa de algo mais aprofundado, né? De um apoio, de um acolhimento, de uma coisa mais técnica. Infelizmente a gente sabe que nem todo mundo age assim, né? Mas o correto seria isso, né? Porque dentro de um grupo, você tem um grupo de 20 pessoas, por exemplo, que está ali se colocando, se expondo, falando das suas vivências. É inevitável que algumas dessas pessoas, elas se sintam muito mais mexidas do ponto de vista emocional do que outras e tenham mais dificuldade de lidar com aquilo que muitas vezes estão descobrindo, porque estão dentro de um grande grupo, vamos dizer assim,
né? E expondo questões muito pessoais, muito íntimas, né? Na realidade, foi como eu coloquei para você. Nós enfrentamos essa dificuldade de não termos, vamos dizer assim, essas questões regulamentadas. A gente praticamente não pode proibir. E tem um grupo de autoajuda para familiares de dependentes químicos na igreja tal. Sim. Do ponto de vista espiritual e religioso, é um trabalho de apoio. A gente não pode dizer que não concorda, que não é assim e tal. Agora, a gente só espera que quem faça o trabalho também, além da visão espiritual, tenha assim uma outra visão, a sensibilidade de dizer assim, não, mas tem uma pessoa aqui que está tão necessitada, e a necessidade vai além do espiritual. Ela precisa de um acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, ela precisa de um apoio mais específico. Mas eu vou até além. Exemplo, se você pegar exemplos de outros países, Estados Unidos, por exemplo, você tem terapias de cura gay, por exemplo, sendo feitas em igreja. Então, exemplo, quando você começa a dúvida se há de alguma maneira alguma preocupação, não só da cura gay, mas assim, da cura de uma questão familiar, da cura de uma questão conjugal, da questão de criação de uma família, de um filho, se isso daí de alguma forma impacta, mas é uma das outras, isso é um assunto para outra questão, de certa isso é bem maneira, polêmico, viu? porque a gente tem como falar das práticas integrativas, principalmente ela no SUS. A gente só vai para um breve intervalo, a gente volta já. Quem doa sangue doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Ilza Souza, ela que é conselheira presidente do CRP15. São 10 novas práticas integrativas, eu queria citar algumas. Queria que você pudesse destacar. Tem a apiterapia, a aromoterapia, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, bioenergética, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. Por que são necessárias a inclusão, ou foram necessárias a inclusão dessas 10 novas práticas integrativas? Na realidade, a gente assim, o Ministério da Saúde, ele, nos últimos anos, desde 2006, ele instituiu esse plano, né, nacional para a inclusão das práticas integrativas e complementares, né? E a cada ano que passa, na realidade, o Ministério ele começou, parece, com 7 práticas, ampliou para 14 e agora em 2018 ele elencou 29 práticas integrativas, né?
Como existe um setor do Ministério da Saúde, que é ligado à atenção básica, que normalmente faz os estudos, né, eu acredito que eles devam ter visto que a inclusão de todas essas práticas, apesar de terem algumas aí que nem são tão conhecidas, né? Teve algumas que eu li assim, eu digo, eu nem conhecia essa prática e ela foi incluída. Mas eu acredito que esteja dentro de uma perspectiva de você colocar a saúde como algo muito mais amplo. Não saúde única e exclusivamente como a cura pela medicação, pelo remédio, pela consulta pura e simplesmente, né? De que você pode auxiliar o indivíduo com algumas outras terapias, que não são terapias, vamos dizer assim, muito formais, né? Mas que podem auxiliar o indivíduo num tratamento que ele vai fazer que seja mais longo, né? A buscar o seu equilíbrio, né? A uma maneira, vamos dizer assim, de manter a sua saúde mental ela mais equilibrada, porque a gente sabe que o tratamento físico é uma coisa, mas se você não estiver também mentalmente, o tratamento físico ele vai ser muito mais difícil. Então, quando você trata as duas coisas. Você trata o lado físico, mas você também trata o lado emocional do sujeito, né? Então, a gente acha que, assim, foi uma evolução. Talvez até daqui por diante o Ministério até inclua outras práticas que nem sejam tão conhecidas aqui no Brasil, né? Mas que sempre voltada para essa questão. A visão de uma saúde muito mais ampla, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde, né? De colocar a saúde fora do eixo simplesmente da medicação, do fármaco, né? Colocar a saúde como algo muito maior, muito mais amplo. E outra coisa, envolver outros profissionais, né? Eu acho que o Ministério da Saúde ele coloca quase como se fosse assim, olha, um modelo biomédico, que às vezes a gente fala tanto, né? Esse modelo biomédico ele está fadado a se encerrar, né? Porque ele não consegue dar conta de tudo, né? A grande maioria dessas práticas, elas são comuns, por exemplo, a vários profissionais. O psicólogo está aí nesse bojo, também está o nutricionista, não é? O enfermeiro, enfim, vários outros profissionais podem executar essas práticas, tanto que tenham, vamos dizer assim, uma formação específica para atuar. Então, uma acho especialização que nesse sentido. Eu acho que é uma quebra de paradigma muito importante que o SUS coloca para todos nós, né? Uma visão de saúde mais ampla, uma visão de saúde que reconhece, eu diria, até um certo saber popular, né? Que é uma coisa assim que a gente cresce ouvindo, né? As coisas dos nossos avós, dos nossos pais, né? Às vezes, isso aí é sabedoria popular, mas a sabedoria popular, ela também tem um peso quando você trabalha, principalmente com alguns setores da população, né? Que às vezes tem uma dificuldade muito grande de acessar medicamentos, de acessar o médico, então muitas vezes se vira, a cura, o tratamento vem através da sabedoria, dos remédios assim que vem da natureza. Então eu acho que é uma guinada extremamente importante que o Ministério da Saúde dá quando ele faz a inclusão dessas práticas, ele coloca um leque praticamente enorme de 29 práticas, né? Eu acredito assim que difícil você encontrar um município que ofereça essas 29 práticas, mas você pode ter um município que oferece 4, 5 dessas práticas para a população, né? Dependendo, claro, do perfil de cada município e também dele ter profissionais com a formação para trabalhar com essas práticas dentro da comunidade. A gente está destacando alguns nomes, um desses que foi justamente o que a gente falou no primeiro bloco, constelação familiar, técnica de representação espacial das relações familiares, que permite identificar bloqueios emocionais de gerações ou membros da família. Como funciona isso? Olha, a constelação familiar é uma prática que tem crescido nos últimos anos aqui no Brasil e, assim, como eu disse a você, não é uma prática exclusiva dos psicólogos. Por exemplo, a gente sabe que advogados estão utilizando muito da constelação familiar, né? Até por ser uma prática onde você consegue mobilizar, eu diria assim, os sentimentos, as emoções e, de uma certa forma, fazer com que as pessoas descubram algumas questões, né, que representam entraves para você resolver uma determinada situação, né? Eu poderia fazer uma comparação para a gente entender mais claramente, mas é como se você estivesse atuando, né? Você
Por exemplo, você faz um teatro, você faz um personagem, você tem um desempenho dentro daquilo, né? Só que, claro, você sabe que está fazendo um teatro e um personagem, né? Quando termina, você sabe que tem que sair do personagem e voltar a ser você, né? Então, por exemplo, a constelação, ela mexe com várias questões, às vezes questões que são traumáticas, são difíceis para aquele indivíduo, né? E quando você termina de fazer aquele processo, você tem que ter a garantia de que aonde você mexeu em termos emocionais e de conteúdo psíquico daquele indivíduo, que aquele conteúdo ele vai estar de volta no lugar e que o indivíduo vai sair dali equilibrado, né? Ele vai saber que descobriu e ele vai ter que lidar com aquele conteúdo, né? Porque não é somente descobrir. Como é que eu vou lidar com isso que eu descobri? Você pode ter alguns gatilhos. Exatamente, despertar uma coisa que você não consiga resolver de uma forma imediata, que você precisa do trabalho de um profissional, e aí é que entra a psicologia, um profissional capacitado para trabalhar com você as descobertas que você fez, e que às vezes não é uma coisa tão imediata, né? Às vezes você pode precisar, por exemplo, de várias sessões para você conseguir ter um entendimento completo daquela situação que foi despertada e você conseguir lidar de uma forma saudável com aquilo que você descobriu, né? Porque para deixar as pessoas desequilibradas é muito fácil, né? E o que a psicologia busca não é isso. O que a psicologia busca é o equilíbrio, é a saúde mental, é o indivíduo estar bem, né? Tanto do ponto de vista afetivo, emocional, nas suas relações, né? Em todos os lugares. Eu percebo aqui, Laísa, aqui você tem, ó, apiterapia com produtos de abelha, aromaterapia com produtos vegetais, né, de origem, cromoterapia, cor. O quanto que eu estou vendo, geoterapia, bioenergética, ozonioterapia, terapia de florais, o quanto me dá a impressão de que é o contato com a natureza, o quanto que a psicologia ou as práticas integrativas estão querendo devolver o homem à natureza. Você fez uma pergunta excelente, né? Na realidade, a gente já tinha discutido isso no último dia do psicólogo. Nós tivemos a oportunidade de chamar algumas colegas que trabalham com algumas dessas práticas para elas falarem um pouco, né, E uma das questões que eu mesma assim levantei é que assim, hoje nós estamos no século XXI, caminhamos para uma tecnologia que a gente desconhece até os efeitos dessa tecnologia na sociedade. A gente está vendo alguns resultados agora, do uso excessivo da tecnologia, da forma da gente se comunicar. Ao mesmo tempo que nós estamos chegando nessa evolução tecnológica, me parece, a impressão que eu tenho é que, ao mesmo tempo, o homem está tentando fazer o caminho inverso. Eu tenho muita tecnologia desse lado, mas essa tecnologia não está respondendo todas as minhas questões, todas as minhas perguntas. Então, talvez a resposta a algumas questões, a algumas necessidades, esteja no passado, lá atrás. Talvez seja a valorização, vamos dizer assim, das medicinas ou das formas de cuidar, de cura, né? Que pertencem, por exemplo, aos índios, pertenceram aos nossos antepassados, pertencem aos curandeiros, às pessoas que têm aquela sabedoria, que sabem lidar, por exemplo, com as ervas, que sabem as simpatias, né? Coisa que, com o passar do tempo, a gente desvaloriza um pouco, não, porque tem a ciência, tem a medicina, tem o remédio, e a gente está vendo que isso não dá conta da totalidade. Então, talvez esteja havendo mesmo essa necessidade da gente andar alguns passos atrás para a gente conseguir andar para frente. Ou seja, a gente beber um pouco da fonte dessa sabedoria milenar, em alguns casos, com algumas dessas práticas, para que a gente possa realmente entender o humano e dar o grande salto de qualidade. Não adianta tecnologia pela tecnologia, é um vazio, né? O vazio existencial das pessoas está aí, né? O consumo indiscriminado de medicamentos está aí. A taxa de suicídios aumentando a cada dia está aí. Isso diz para a gente o quê? Né? Que enquanto seres humanos a gente está buscando coisas que talvez o que nós temos no nosso dia a dia não nos dá a resposta. Assim, você fala da tecnologia, mas a psicologia, ela de uma certa maneira, ela trabalha em alguns casos, ou em muitos casos,
com a psiquiatria. Sim. Não estamos numa época, você está falando de acupuntura, que é milenar, terapia, homeoterapia, de uma certa maneira contato com a natureza. Quando eu vejo aqui, de uma certa maneira, eu vi aqui algo como tipo argila, não é isso? A geoterapia, contato com a argila, contato com a terra, a cromoterapia, cores, de uma certa maneira, eu vejo que as pessoas tentam uma solução ao que se chamou alternativa. Numa época que, pelo menos a análise que eu penso, é se eu não consigo dormir, eu tomo Rivotril. Se eu não tenho atenção, eu tomo Ritalina. A gente não está encontrando respostas muito fáceis? Exemplo, essa volta à natureza não é uma tentativa de não encontrar essa resposta fácil? Eu acho que talvez seja a tentativa de dizer assim, olha, a resposta que a gente está encontrando não é uma boa resposta. Parece ser uma boa resposta no começo, mas a médio e longo prazo, ela não traz a satisfação, a solução que ela deveria trazer, né? Eu acredito que o momento que nós estamos vivendo hoje, Wendel, é um momento de uma profunda reflexão e reavaliação. A indústria farmacêutica, óbvio, ganha milhões vendendo, fazendo propaganda, disseminando que você vai encontrar a cura, a solução dos seus problemas num único comprimido. A gente sabe que isso não é verdade, né? Quem trabalha com psicologia, quem trabalha com psicoterapia, sabe que a medicação é uma parte, mas não é o todo, não é tudo. Se o indivíduo não tem as suas dificuldades, as suas questões trabalhadas do ponto de vista psíquico, ele vai passar o resto da vida tomando remédio, ele não vai resolver coisíssima nenhuma, né? Então, eu acho que a gente está chegando num momento histórico, eu diria histórico, para a sociedade humana, onde a gente tem que começar a diminuir um pouco, né, essa coisa de remédio, de ter aquela busca, vou tomar aqui, né, que vai resolver a solução milagrosa, porque solução milagrosa não existe. Existe um trabalho interno muito grande. Quando você fala de psicoterapia, você está falando de um trabalho interno e intensivo que você vai fazer com você mesmo. As suas descobertas, para você conseguir resolver as coisas do passado e caminhar para o futuro de uma maneira equilibrada e feliz. E nem sempre você encontra isso na medicação. Claro que eu não estou falando contra o remédio, dizer, todo mundo deixa de tomar o remédio que precisa tomar, não é isso, né? Mas a gente tem que ter uma busca de equilíbrio entre você utilizar um fármaco e você também utilizar outras terapias que lhe deem o suporte necessário até para que mais adiante você diga, olha, hoje eu não preciso mais desse remédio. Eu consigo dormir muito bem, né? Eu faço um relaxamento, faço uma meditação, eu sei como é que eu lido com essas questões para desacelerar e, por exemplo, ir dormir, ter as minhas boas 8 horas de sono sem depender de um comprimido. Até porque é um tanto triste sua alegria e sua qualidade de vida depender de um remédio. É um tanto triste. A gente vai falar mais sobre as práticas integrativas e como essa relação com o SUS, também com o Conselho. No próximo bloco, a gente vai já para um terceiro bloco, vamos para o intervalo. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente. Foi consegui chegar. E hoje eu tô aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola do tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira?
Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Caraca, é muito peixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Lailza Souza, ela que é conselheira do CRP15, do Conselho Regional de Psicologia. A gente falou de novas práticas, mas de certa maneira tem 14, são 29, né? Então, para citar mais algumas. Arte-terapia, eu acredito que se fale assim, Ayurveda, biodança, dança circular, meditação, psicoterapia, naturoterapia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa e yoga. Não é muita coisa? Há tanta fragmentação assim? Eu acredito assim que existem muitos saberes. Né? Existem muitos saberes. Alguns deles são oriundos, né, do lado, vamos dizer assim, oriental, né, que tem um entendimento diferente entre o conceito de saúde e doença que nós temos aqui desse lado do mundo. Né? E, de uma certa forma, assim, eu diria até com a questão da globalização, esses saberes, eles migraram para vários lugares do mundo. Né? E ao executar algumas dessas práticas, as pessoas começaram a ver que existia vamos dizer assim, que existia um ganho na qualidade de vida, né? Eu comecei a fazer yoga ou meditação. Eu senti que quando eu comecei a utilizar essa prática, eu já consegui controlar mais o meu estresse, já me desacelerei, já controlei mais os meus pensamentos, já consigo encarar algumas situações que são estressantes de uma forma diferente. Então, meio que as pessoas também começam a ver que existem alguns ganhos na prática do dia a dia, né? E como nós somos múltiplos, diversos, né? Não seria, vamos dizer assim, não seria apropriado a gente dizer assim, não, só tem dois caminhos, ou é uma coisa ou é outra. Não, é porque a gente é diferente mesmo. É porque nós temos necessidades diferentes, é porque nós temos inúmeras culturas espalhadas por todo o mundo, né? É porque nós somos gente, né? Então essa fragmentação, de uma certa forma, é um caleidoscópio da humanidade, né? Cada um procura
vamos dizer assim, de acordo com a sua necessidade, ele pode encontrar a resposta em uma dessas atividades, né? Uma ou duas atividades que, de repente, vão lhe trazer o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, o equilíbrio no corpo, né? Com tantas práticas integrativas e complementares à população, quem decide em termos de gestão pública, em termos de SUS, quais devem ser aplicadas em seus municípios? O gestor do município é quem vai dizer, né? Porque na realidade quem vai prestar o serviço, quem vai executar o serviço é o município, né? Então o município ele tem que dizer quais são as práticas, se ele já tem profissionais que estão habilitados para atuar com essas práticas, ele se organizar, né? Existe um setor da secretaria que é a atenção básica, que é quem acompanha a implantação dessas práticas, né, e a habilitação do município, para que ele possa se credenciar a receber, né, no caso, havendo o registro da prática, ele receber pelo Sistema Único de Saúde, porque está proporcionando à população essa prática. Então, é uma decisão muito do município. Você pode ter um município que diga assim, não, eu só tenho condições de oferecer essas duas práticas aqui, né, porque eu tenho profissionais que podem fazer esse trabalho para a população. Pode ter um outro município que diga assim, não, eu tenho profissionais, eu vou começar a oferecer essas 10 práticas. Então, é uma decisão muito do município. O gestor municipal, ele tem poder, né, para várias dessas questões, né, como na saúde mental, né, a implantação de um CAPS, de um centro de atenção psicossocial, ela passa também pela decisão do gestor municipal, né, dele aceitar a ideia, tem população, tem perfil, tem como, vou receber dinheiro do Ministério para poder implantar a equipe, a atividade, vou ser remunerado, então beleza, eu vou investir porque eu preciso organizar, tipo assim, a saúde mental do meu município. Então, é a mesma forma, se você tem um gestor, vamos dizer assim, mais sensível para essas práticas, você terá as portas abertas. Se você tiver um gestor que seja mais, vamos dizer assim, refratário, que não acredite, vamos dizer assim, vou falar no popular, que não acredite nessas práticas, dificilmente ele vai abrir as portas de um município para ter um serviço especializado ou uma unidade que ofereça esse tipo de trabalho. A gente vê que a política nacional é de 2006. Uhum. Pode-se dizer que chegando a 29 chegamos a próximo do ideal em número de modalidades? Olha, ninguém sabe, né? Porque essa lista ela pode aumentar. Tem muito mais, né? Essa lista ela pode aumentar, né? A gente até se surpreendeu esse ano quando o ministro no Congresso anunciou o aumento de 14 para 29 práticas, né? É um leque bastante interessante, mas a gente não pode dizer que esse leque ele está fechado, né? De repente o Ministério ele pode ter estudos dentro da área da atenção básica que diga assim, não, a gente vai incluir mais 2 práticas integrativas que são interessantes, né, para o perfil do Brasil. Então, não é uma coisa, eu entendo que não seja uma coisa que esteja fechada, né? Ela pode ser ampliada sempre que exista a necessidade. A gente vê aqui também que em 2017 foram mais de 1.400.000 atendimentos individuais. A pergunta que fica, como é que se analisa, se avalia o acesso da população hoje a um atendimento público em psicologia? Olha, nós sabemos o seguinte, Wendel, que a demanda da população por psicólogos no Sistema Único de Saúde, ela é grande, muito grande mesmo, né? Já está bem lá atrás o tempo em que se colocava a psicologia como uma coisa, vamos dizer assim, mais elitizada do ponto de vista do acesso, né? Acredito que o Sistema Único de Saúde, ele, quando abriu a porta para que a psicologia ela fosse incluída, ela fez, na realidade, um grande favor, né? A psicologia, ela colocou a psicologia ao alcance da sociedade, né? Quer dizer, aquele usuário que não tinha um plano de saúde, não tinha condições de pagar um psicólogo do ponto de vista assim, particular, financeiramente. Ele ter acesso a esse profissional, um profissional qualificado, especializado dentro do SUS, é um passo gigantesco. E hoje nós temos psicólogos espalhados
praticamente nos 102 municípios aqui do estado de Alagoas, por exemplo, a nossa realidade, e além de estar em serviços específicos, como por exemplo, os centros de atenção psicossocial, mas não só nos centros, mas também nas unidades de saúde, né? E a demanda pela psicologia realmente é muito grande. A sociedade descobriu ao longo desses anos que psicólogo faz bem, faz muito bem sim, né? É bom a gente procurar um psicólogo, né, para conversar, como às vezes as pessoas colocam, é para conversar, não é? Só que a conversa é uma psicoterapia, né? É uma conversa diferente, né? Mas no popular as pessoas dizem, não, procura um psicólogo, conversa com um psicólogo, vai ter orientação, olha, ele pode lhe ajudar. Então, a população hoje, ela já aprendeu a importância da psicologia, aprendeu tanto, né, que nos postos de saúde, nas unidades de saúde, muitas vezes você tem fila de espera, porque os psicólogos não dão conta da quantidade de pessoas que tem que atender. Óbvio, né, que você, quando você coloca isso, você diz assim, olha, então na realidade é necessário que a gente tenha mais concursos públicos e mais contratação de profissionais psicólogos. É verdade. É verdade. Hoje em dia você não faz, por exemplo, nenhum serviço, nenhuma política pública que você abra a mão da psicologia. Muito difícil você encontrar uma política pública dentro da área de saúde e de educação, por exemplo, da assistência, que você não diga, eita, olha, é importante a gente ter um psicólogo aqui. Né? Às vezes o gestor nem sabe muito bem o que é que o psicólogo faz, mas ele sabe que ele tem que ter aquele profissional ali dentro para trabalhar junto com aquelas atividades. Então, hoje, nós temos, eu diria assim, a gente tem uma imensa população para atender, mas, infelizmente, no setor público, a gente ainda tem poucos profissionais para vencer essa demanda. Quando a gente vai falar mais sobre isso, não só sobre a prática integrativa no SUS, mas também sobre esse papel desse psicólogo nessa prática e a valorização desse profissional também nesse sistema. A gente vai para o nosso último intervalo. A gente volta já. Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. E um país jovem que vai se conhecendo também através dos seus filmes, né? Acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas, né? Não é só a tela do cinema também. Né? Tem as séries que chegam a qualquer lugar. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. Audiovisual brasileiro, grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. A senhora me viu. Eu sou negro. Atravessou a rua. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Eu gostaria de conversar agora com você que vai ser mamãe. Procure seu médico e peça a ele para você fazer um teste HIV/AIDS. Faz parte do seu pré-natal, uma maneira que você tem de cuidar do seu filho, mesmo antes dele chegar no mundo. Cuidando de você, você cuida daquele que você ama. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com a Lailza Farias, conselheira presidente do CRP15. Como anda a valorização do profissional de psicologia no Sistema Único de Saúde? Olha, Wendel, eu acredito que hoje em dia o profissional de psicologia, ele é sim valorizado pelo potencial de trabalho que ele tem oferecido dentro do Sistema Único de Saúde, né? Na realidade, a discussão que a gente faz é assim, da ampliação do acesso
do psicólogo, da psicologia, dentro do próprio Sistema Único, principalmente nos municípios do interior, né? Aqui em Maceió, não, Maceió é capital, né? A gente tem uma capilaridade, vamos dizer assim, muito maior. No interior, né, nós temos psicólogos, sim, espalhados por todo o estado, mas sentimos ainda que existe uma resistência da parte do gestor dele contratar mais profissionais para dar conta da demanda de trabalho. Que, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma das áreas que mais tem demandado o trabalho do psicólogo é a justiça. A justiça alagoana, né, fora de Alagoas também não deve ser muito diferente, mas a justiça aqui de Alagoas, ela tem demandado muito nos municípios a presença do psicólogo para fazer laudos, para fazer avaliações. Então, ela vai atrás do psicólogo que está trabalhando no CAPES, na saúde mental, ou então do psicólogo que trabalha num CRAS ou num CREAS, para que ele faça uma avaliação que vai servir para a justiça. Quando, na realidade, a justiça tinha que estar preocupada em dizer assim, não, vamos formar a nossa equipe de peritos, vamos fazer um concurso público e a gente ter peritos espalhados pelo estado todo para que eles possam se dedicar a esse trabalho. Então, o que a gente vê também, às vezes, é uma sobrecarga de trabalho dos nossos colegas, principalmente aqueles que estão trabalhando e militando no interior, porque são contratados para fazer uma coisa, mas existem outras demandas dentro do município, que muitas vezes, porque é o único psicólogo, só tem 2 psicólogos aqui no município, então a gente tem que utilizar do conhecimento, da sabedoria, do serviço desses profissionais, né? Então você acaba, de uma certa forma, exaurindo o profissional, né? Uma jornada de trabalho que às vezes não é tão, uma carga horária que não é tão grande, e ele tem que dar conta de atividades que não estavam previstas, por exemplo, quando ele foi contratado para realizar um determinado trabalho, né? Então, nesse exemplo aí da justiça, por exemplo, a justiça deveria cuidar de fazer concurso público, né, para ter essas equipes de perícia, abrir espaço para psicólogos, para assistentes sociais também, para que eles possam trabalhar e se dedicar mais ao que a justiça exige em termos de trabalho, né? Então, a gente sente que, por exemplo, no restante do estado, a gente tem essa dificuldade muito grande, ainda pela falta de visão de alguns gestores, de realmente abrir espaço no mercado de trabalho, porque a demanda existe. Se não existisse a necessidade, né, os juízes, os promotores não estariam exigindo que um psicólogo que trabalha numa cidade, por exemplo, de 15 mil habitantes, fizesse um laudo ou um parecer para uma determinada situação. Porque precisa, porque a gente tem que anexar no processo, como se isso fosse uma coisa fácil de ser feita, como se não demandasse tempo e trabalho do profissional. A gente não produz laudo como quem tira uma xerox. Sim. Né? Você vai fazer um laudo, você vai fazer uma avaliação psicológica, você tem todo um trabalho e depois a construção, porque é um documento técnico, e no final das contas a assinatura é de quem? A assinatura é do profissional. E aquele laudo pode significar mais adiante uma sentença, uma mudança na vida de uma pessoa, que pode ser para melhor ou para pior, né? Então, na realidade, a gente tem que ter mais sensibilidade dos gestores para que eles abram mais, né? Já que existe a necessidade, que eles abram também mais vagas de trabalho para a contratação de profissionais. Profissionais especializados a gente tem aí, e muitos, e muito bons. Hoje a categoria já conseguiu um piso nacional? Não, infelizmente não, né? Essa é uma luta bastante antiga. Aliás, eu acho que existem poucas categorias que têm um piso. Acho que só os engenheiros, me parece, que conseguiram isso, garantia por lei. Os demais profissionais, e a psicologia já há muitos anos luta por isso, não conseguiu nem o piso, nem a questão da jornada de trabalho, do estabelecimento da jornada, de ser uma jornada de 30 horas. Né? Também é uma luta que a gente vem travando já há um certo tempo, com os sindicatos, com o sistema conselhos, para tentar a aprovação dessas medidas, dessas leis que beneficiariam a categoria, mas infelizmente nós não temos. Outra coisa, recentemente o Brasil mudou em termos como o tratamento trabalhista com a questão da terceirização. Ela toca de alguma maneira a questão do psicólogo? Perfeitamente, toca sim, porque o psicólogo, ele é um profissional, né,
técnico, mas que também está sujeito às regras do mercado. Quer dizer, não é somente o psicólogo que, eu tenho a minha atividade particular, privada, de consultório. Às vezes ele até tem, mas ele também presta serviço, ele é concursado, ele trabalha num hospital, né? Ele trabalha às vezes é concursado do setor público, trabalha numa unidade de saúde, com a clínica, e também tem a sua clínica particular. Então, essa questão da terceirização, da praticamente não existência de concurso público, que é o que a gente está vendo se desenhar aí no futuro bem próximo, ela vai afetar, sim, a categoria psicólogo, né? Porque você vai ter um profissional contratado de forma precária durante 2 anos e daqui a pouco, não, seu contrato acabou, né? Vamos fechar o contrato e a gente vai contratar outras pessoas. Se você der sorte e for contratado de novo, bem, se não, né, meio que assim a fila anda. Então a gente acha que é uma coisa também extremamente cruel, né? Não só com o profissional, mas inclusive com aqueles usuários, aqueles clientes que estão sendo acompanhados pelo profissional psicólogo, porque no trabalho do psicólogo a gente tem uma coisa chamada vínculo. Sim. Você cria vínculo com o seu cliente, né? Aí você vem fazendo, por exemplo, um trabalho de psicoterapia durante um determinado tempo, de repente você é desligado, porque o seu contrato acabou, e como é que vai ficar o seu cliente, estando você no setor público? Então, eu acho assim, que essas reformas que foram feitas, né, eu acredito que elas estão produzindo e vão produzir muito mais perversidades. E nós da psicologia não estamos fora disso, né, porque nós também estamos aí no mercado de trabalho, disputando, oferecendo o nosso trabalho, oferecendo as nossas técnicas, para que a sociedade ela seja cada vez mais bem assistida, né? Então é uma luta grande, né? Que tanto o Sistema Conselhos como a Federação Nacional do Sindicato dos Psicólogos tem que fazer para fortalecer cada vez mais a categoria, a psicologia. Aqui em Alagoas nós já temos mais de 5 mil psicólogos inscritos aqui no CRP e temos 7 cursos de psicologia. Ok, né? Forma algo em torno de quê? De uns 300 psicólogos? Olha, por ano está sendo mais ou menos nessa média, perto disso. Né? E há espaço para tanta gente? Olha, eu acredito que está havendo espaço, porque a gente está tendo muitas inscrições e poucos cancelamentos. Então, de uma certa forma, por esse ponto de vista, a gente está vendo, não. Então, os colegas, eles estão realmente investindo, estão encontrando nichos, né, áreas de atuação, que a psicologia hoje ela é bem múltipla, ela é bem ampla, né, e olhando por esse aspecto, né, a gente acha assim que realmente o psicólogo ele está se colocando no mercado de trabalho, né, tanto é que ele está conseguindo se inscrever, pagar a anuidade, né, que é uma forma, é muito difícil você pagar por uma coisa que você não está usufruindo, né, e que nos dá uma certa satisfação, mas também uma preocupação, né? Como é que o colega está conseguindo se inserir no mercado de trabalho, como é que está sendo, por exemplo, a questão da carga horária, a questão da remuneração, né? Exatamente pelo fato de nós não termos piso, não termos uma carga horária regulamentada, então fica meio que ao sabor do mercado. Ok. Estou aqui com a Laísa Farias, muito obrigado por Nada, todas nós essas é que agradecemos o orientações. espaço. O programa fica à disposição, a gente agradece também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. O programa Ponto de Vista também está no YouTube e no Facebook, a gente se vê em breve. Até mais.